Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje vamos mergulhar naquilo que podemos chamar de uma verdadeira atualização do sistema operativo mental. Pensemos nisto como pegar num computador antigo, cheio de programas a correr em segundo plano a esgotar os recursos, e instalar um software completamente novo e otimizado. O objetivo aqui é deixarmos de funcionar no piloto automático, puramente reativos aos instintos mais básicos, e passarmos a ter um sistema deliberadamente desenhado. O material que vamos explorar hoje desafia o senso comum. Exige que olhemos, sem filtros, para os mecanismos internos que ditam as nossas ações diárias. Para estruturar esta transformação de dentro para fora, vamos guiar-nos por 5 princípios fundamentais retirados das fontes em análise. Vamos passar pela verdadeira forma de inteligência, avançar para a armadilha da identidade, perceber a regra do imperador romano, debater se preferimos ter razão ou ser livres e, por fim, analisar o domínio absoluto do silêncio. Temos imenso terreno fascinante para cobrir, por isso, vamos arrancar. Ponto número 1. A verdadeira forma de inteligência, ou, como lhe chamamos aqui, auditar o código da mente. Vamos lá desconstruir uma ideia que está super enraizada na nossa sociedade. A forma mais alta de inteligência não é ter uma memória fotográfica, ser um gênio a matemática ou ter um raciocínio ultra rápido. Nada disso. Mede-se, na verdade, pela metacognição, ou seja, a capacidade brutal de pensar sobre o nosso próprio pensamento. O nosso cérebro, biologicamente falando, adora poupar energia, certo? Ele pesa só cerca de 2% do corpo humano, mas consome uns incríveis 20% da nossa energia diária. É por isso que, na maior parte do tempo, pensar é um processo totalmente automático. Acabamos por viver muitas vezes como meros passageiros, no meio de todo aquele ruído mental, a reagir às coisas sem pensar. Mas atenção! Quando ganhamos a capacidade de observar esses pensamentos de fora, quase como se fôssemos espectadores na primeira fila, ativamos o córtex pré-frontal, que é, literalmente, a única área do cérebro capaz de se observar a si mesma. Fantástico, não é? Na prática, isto divide as mentes em 2 grandes grupos. De um lado, temos o utilizador. O utilizador vive naquele estado passivo que acabamos de referir. Simplesmente executa o software padrão, aceita as emoções que aparecem e reage por instinto puro, sem nunca questionar de onde vem aquele impulso. Do outro lado, temos o engenheiro. O engenheiro não se contenta em usar o programa, ele acede ao código-fonte. Pensemos no seguinte: no exato momento em que conseguimos observar uma reação de raiva ou um pico de ansiedade a formar-se, tomamos o comando absoluto, deixamos de ser apenas um peão no tabuleiro e ganhamos o superpoder de corrigir os erros do sistema em tempo real com a máquina a trabalhar. É rara a habilidade de redesenharmos a nossa própria mente. Passamos agora à nossa segunda secção, para ver como tudo isto se aplica na prática. A armadilha da identidade e aquele erro de sistema alarmantemente comum, o famoso "eu sou assim". Segundo as fontes que analisamos, dizer mas eu sou mesmo assim, é sem dúvida a desculpa favorita de quem escolhe a mediocridade. Não há como adoçar isto. Não é uma declaração de autenticidade, nem um traço de personalidade forte, como tanta gente gosta de apregoar, é pura e simplesmente uma confissão de preguiça disfarçada. É um atalho mental. Quem usa esta frase está, no fundo, a admitir uma total falta de coragem e de disciplina para corrigir as próprias falhas. Em vez de assumir o peso de mudar e crescer, faz-se uma exigência completamente irracional ao resto do mundo. Exigir-se que os outros suportem e tolerem esses defeitos de forma incondicional. Trata-se da forma mais absoluta de estagnação mental. Então, qual é a solução lógica para sair daqui? A progressão assenta em 3 passos vitais. Primeiro, é preciso aceitar um facto biológico super libertador. O nosso cérebro foi desenhado para mudar e adaptar-se até ao nosso último dia através da neuroplasticidade. Nós não somos árvores, não estamos presos ao chão, nem destinados a ser a mesma pessoa para sempre. Segundo passo, parar de ir pelo caminho mais fácil. Se alguém continua exatamente com os mesmos defeitos que tinha há 10 anos, isso não é genética, é mero comodismo. É a recusa em atualizar o sistema porque, convenhamos, instalar novos hábitos exige um esforço monumental diário. E terceiro, perceber que o caráter não é um destino marcado, mas sim uma decisão que se toma todas as manhãs. A regra da natureza aplica-se de forma implacável. Ou evoluímos, ou expiramos. O que nos leva à nossa terceira secção, a regra do imperador romano. O grande objetivo aqui é apenas um: silenciar a queixa interna. Esta máxima do imperador Marco Aurélio, que nunca ninguém seja ouvido a queixar-se, nem sequer por si mesmo. Marco Aurélio foi um dos homens mais poderosos da história mundial, e esta regra brutal e contundente é a base para construir uma mentalidade indestrutível. Uma regra que, sejamos honestos, a larga maioria da sociedade moderna ignora completamente.
Manter o silêncio perante os outros e não refilar é apenas uma questão de polidez, de boa educação. Mas o verdadeiro teste à resiliência humana, o nível máximo do domínio sobre a mente, é conseguir calar aquela vozinha incessante que se queixa lá no fundo, na nossa própria cabeça, quando absolutamente ninguém está a ouvir. A queixa é a anestesia da ação. Fixemos bem esta frase, porque é talvez uma das premissas mais transformadoras de toda esta análise. Quando existe uma queixa interna, quando a mente nos sussurra que o mundo é injusto, o cérebro veste imediatamente a capa de vítima. E nesse exato momento, perde-se todo o poder. A energia vital que devia ser usada para resolver o obstáculo esfuma-se num poço de autocomiseração. A lógica defendida pelas fontes é muito fria, mas irrefutável. Se um problema tem solução, toda a energia tem de ir para a resolução. Se não tem solução nenhuma, então só temos de aceitar. Cortar a queixa do diálogo interno não é apenas um truque de motivação barata, é o passo definitivo para deixarmos de sofrer de forma passiva e começarmos a moldar ativamente a nossa realidade. Mudamos agora o foco do nosso interior para a forma como interagimos com o ruído lá fora. Secção 4. Ter razão ou ser livre. Vamos mergulhar fundo na exaustiva cadeia do conflito. Aquela necessidade cega e constante de ter sempre razão atua como uma âncora sombria, acorrentando a mente a um conflito perpétuo. Pensemos bem, defender um ponto de vista até à exaustão física e mental quase nunca resulta em epifanias coletivas em que toda a gente concorda. Pelo contrário, na maioria das vezes só gera ressentimento, mesmo quando lá no fundo sabemos que o debate é completamente inútil. Em oposição a isto, a verdadeira e mais pura liberdade surge com a sabedoria de soltar. É aquela liberdade incrível que se instala no exato momento em que o debate interno se desliga e ganhamos a rara maturidade de ouvir a perspectiva alheia sem sentir a mínima urgência de conquistar, converter ou massacrar quem está a falar. A grande lição a reter deste conceito é que soltar não é perder. Recusar categoricamente gastar a nossa energia vital a tentar convencer quem já mostrou não ter o menor interesse em ouvir não é uma derrota, é um supremo ato de inteligência e de preservação. Não tem rigorosamente nada a ver com abdicar da nossa verdade ou integridade pessoal. Tem a ver sim com abandonar a necessidade desesperada de forçar o mundo a concordar. Escolher ter paz mental em prol de ter a última palavra no argumento inútil, isso é um nível superior de sabedoria e, acima de tudo, um ato de profunda eficiência. É poupar os recursos do nosso sistema operativo para aquilo que realmente importa. E assim chegamos à nossa quinta e última secção, que disseca o comportamento externo por excelência, a comunicação. Vamos explorar o domínio absoluto do silêncio e a força gigantesca de uma simples pausa. A incapacidade crónica de fechar a boca diz muito sobre nós. Falar em excesso revela, invariavelmente, uma insegurança muito enraizada. Reparemos nos grandes líderes e naqueles que têm verdadeira autoridade inquestionável. Eles raramente dão explicações a mais. Em contraste total, quem vive aterrorizado pelo silêncio tenta preencher cada milissegundo de espaço vazio de forma atabalhoada, a justificar-se sem parar e a tirar opiniões que absolutamente ninguém solicitou. Há este mito perigoso de que monopolizar o som de uma sala demonstra inteligência ao domínio, mas a percepção que se cria é o oposta. Transmite uma claríssima falta de controle emocional e a imagem perde todo o impacto. Quem domina verdadeiramente o que faz não tem pressa nenhuma em convencer a plateia. Quem vive inundado de dúvidas é que parece que não se consegue calar. E tudo isto culmina na derradeira regra de ouro da comunicação externa. Uma regra tão simples quanto demolidora na prática. O silêncio é uma das ferramentas de autoridade mais letais que existem. Ora vejamos, se as palavras que estamos prestes a dizer não representam uma clara melhoria em relação ao silêncio que lá está, então o silêncio não deve, sob qualquer circunstância, ser quebrado. Ponto. É um filtro formidável para aplicarmos a todas as nossas interações diárias, forçando a mente a ponderar o real valor e peso daquilo que atiramos cá para fora para o mundo. Para fechar esta nossa análise, impõe-se uma reflexão. Depois de desconstruirmos a importância crítica da metacognição, o perigo daquela desculpa fácil do eu sou assim, a urgência absoluta de apagar a queixa da nossa cabeça, a coragem para escolher a paz em vez de um conflito inútil e o poder avassalador de uma pausa, a grande questão ecoa. Existe a vontade real de aplicar estas atualizações drásticas de sistema? Será que estamos verdadeiramente prontos para assumir o papel de arquitetos do nosso próprio caráter? Ou vamos continuar a deixar-nos levar pela corrente do piloto automático até ao fim? A resposta a isto vai determinar o grau de evolução do nosso sistema operativo mental. Um sincero agradecimento por acompanharem mais uma sessão connosco. E até à próxima.